Olá, piscianos, sejam muito bem-vindos para mais uma tiragem para vocês. Para esse mês de dezembro, na verdade, mais uma tiragem não, né? A tiragem de dezembro para o mês de vocês. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos fazer alguns recados iniciais, pessoal. Primeiro, agradecer mais uma vez o número de visualizações. A gente não bateu o número, mas todos os vídeos tiveram um desempenho incrível. E eu fico muito feliz por isso, então eu tenho muito a agradecer a vocês por esse companheirismo, essa confiança e tudo mais. E, enfim, é isso, só tenho realmente a agradecer. Um outro recado, para quem está buscando consultas particulares nesse mês de dezembro, eu ainda estou fazendo agendamentos, tá? Então corram aí para garantir o horário de vocês, porque nesse mês tem essa questão das festas e tudo mais, então a gente tá com os horários reduzidos, então a agenda tá um pouco mais curta. Quem quiser mais informações, tá tudo aqui na descrição, os valores, como vocês fazem para agendar. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar nos comentários. Eu só peço para vocês não responderem os comentários de outras pessoas, fazerem um novo comentário, porque às vezes vocês acabam respondendo um comentário de alguém e aí eu não vejo, porque não aparece para mim sempre, tá? Então eu tenho que ficar vasculhando tudo lá e às vezes acabo deixando vocês sem resposta, mas eu faço o máximo possível para poder responder todo mundo. E pessoal, essa é uma consulta geral, tá? Nem sempre ela vai ressoar com a energia de vocês. E se não ressoar, não tem problema algum. De repente, em algum outro lugar, algum outro canal vocês encontrem a resposta. Mas não xinguem o tarólogo. A gente está fazendo aqui um trabalho legal de tentar ajudar vocês, trazendo uma palavra aí de ajuda, enfim, alguma forma que faça com que vocês fiquem mais leves, mais tranquilos. Mas é lógico, isso aqui é uma leitura para muita gente, tá? Então faz parte que às vezes não bata, não faça sentido. E não esqueçam que é uma leitura para o futuro, tá? Então é uma coisa que ainda vai acontecer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as cartas de regência do mês de vocês, que aqui nós temos para dezembro 9 de ouros e o 3 de espadas. Então o que a gente vê aqui? 9 de ouros é uma carta que fala sobre estabilidade pessoal, tá? Então, uma estabilidade financeira, às vezes uma estabilidade em relação a estudos, né? Que é a estabilidade intelectual. E também uma estabilidade em relação à autoestima, sobre o que vocês querem para vocês, tá? Então, pode ser que vocês cheguem num momento em que vocês se sintam bem com vocês mesmos, mas por alguma razão vocês acabam se deixando atingir por algum tipo de acontecimento, tá? Então, cuidado com a autossabotagem e também cuidado, às vezes, com uma falsa certeza de vocês se traírem, tá? Então vocês achando que tá tudo bem com vocês e de repente vocês começam a desandar e, enfim, acabam se deixando abater por situações, adversidades do dia a dia, outras pessoas que querem atingir vocês, tá? Então, assim, pode ser também que vocês acabem ouvindo opiniões, coisas de outras pessoas que façam com que vocês se surpreendam com a imagem que as pessoas têm de vocês, tá? Então, o importante é vocês se manterem nesse equilíbrio que é o 9 de ouros, tá? Então pode ser tudo bem que realmente aconteça uma situação chata para alguns, mas enfim, se mantenham fortes, tá? Outros casos aqui, cuidem da saúde de vocês, cuidado com ferimentos, com pequenos acidentes, com a parte cardíaca, tentem manter a vida de vocês saudável, com uma boa alimentação, tentem espairecer ao máximo, sabe? Porque isso vai fortalecer vocês em relação às feridas ou qualquer situação que apareça ou que, enfim, vocês ainda não tenham resolvido da melhor forma possível. Mas vamos entender melhor esses contextos aqui. Então, primeira carta do mês, 2 de copas. Uma carta ótima, inclusive. 7 de espadas. 6 de copas. 9 de copas. E As de espadas. Então, o que eu vejo aqui? Para alguns casos é uma questão de relacionamento, porque o mês já começa com 2 de copas, que é uma carta que fala sobre amor, sobre reciprocidade, sobre encantamento. Às vezes vocês indo atrás de alguém, de alguma pessoa, para poder declarar o amor de vocês. Pode ser até que vocês estejam vivendo um relacionamento, ou o mês comece com um relacionamento, ou o mês comece com um convite. Pode ser, às vezes, um convite de trabalho também, alguma coisa nesse estilo. Mas vocês vão precisar realmente tomar cuidado com as sabotagens e com as mentiras e com as coisas ocultas. Então, pode ser que alguns aqui fiquem com o pé atrás em relação a algum relacionamento, desconfiados, às vezes sobre o comportamento de uma pessoa, ou então vocês não mostrando 100% aquilo que vocês são de verdade. Ou então realmente tendo alguma coisa oculta, algum tipo de mentira, às vezes traições também acontecendo para vocês.
sejam vocês que estão sofrendo a traição ou fazendo a traição, pode acabar acontecendo. Então até faz sentido esse 9 de ouros aqui com o 3 de espadas, porque o 9 de ouros pode mostrar até uma pessoa solteira e o 3 de espadas pode mostrar motivação por conta de uma traição. Essa é uma carta que fala sobre mentiras e calúnias, tá? E essa é a carta do casal. Então prestem atenção em relação a isso. Em outros casos, o que eu vejo aqui é que vocês podem estar se sabotando às vezes por questões do passado, tá? Então, assim, às vezes aceitando se envolver num relacionamento, mas de olho em alguma coisa do passado. Ou apegados ao passado, tá? Ou a pessoa apegada ao passado. E aí o relacionamento fica numa questão meio pisando em ovos, mas, enfim, deixando aí umas situações em aberto. A gente vai tirar mais carta, mas vamos ver melhor essa situação. De qualquer forma, por mais que aconteça, se vier a acontecer algum tipo de traição, alguma coisa nesse estilo, tem o 9 de copas que é um transbordamento emocional aqui, tá? Então é como se vocês pudessem passar por cima ou de uma traição ou de uma situação um pouco densa. Pode ser, para alguns casos, realmente um triângulo amoroso acontecendo, e aí vocês tendo que tomar algum tipo de decisão, porque a gente tem o As de Espadas, e o As de Espadas é falar a verdade, ter conversas francas, colocar pingos nos is, ter iniciativa de esclarecer uma situação, tá? Às vezes até para vocês tomarem uma decisão se vocês prosseguem com o relacionamento ou não. Eu acho que aqui tem muito a ver com questões de amor, mas pode ser questões de trabalho também, tá bom? Então vamos lá. Rei de Copas, 2 de Paus, 5 de Espadas, Rainha de Copas, As de Paus. Sempre tá terminando muito assim, As de Paus, As de Espadas. Então vocês sempre vão ter que colocar pingos nos is e vocês vão ter que esclarecer, porque são as duas cartas que falam sobre a verdade, né? O que eu vejo? Qual é a situação que eu tô vendo aqui? Vocês estão, de repente, se relacionando com uma pessoa que é muito parecida com vocês, tá? Esse é o casal. Então, vocês podem estar se relacionando aí principalmente com pessoas de água, né? Então, peixe, escorpião ou câncer. Ou pessoas, seja sol, seja ascendente, seja lua. Mas vocês estão se relacionando com uma pessoa muito parecida com vocês. Então, é como se essa pessoa, ela refletisse as coisas que vocês fazem. Então, pode ser que aquilo que vocês criticarem no outro, na verdade, é o que vocês fazem. Só que peixes, muitas vezes, não percebe o que está fazendo, tá? Muitas vezes percebe, mas finge que não está percebendo, e outras vezes realmente não percebe. Então, o que vocês começarem a implicar, provavelmente é porque vocês estão tendo esse tipo de comportamento. E aí, por que eu falo isso? Existe uma carta aqui que ela fala sobre críticas, tá? Então, enfim, pode ser vocês fazendo essas críticas, apontando para a pessoa e tudo mais. Alguns de vocês podem também comparar o passado com o presente. Então fala assim, nossa, você não era assim, sabe? Você era uma pessoa mais assim, assim, assado. Então vocês comentarem que essa pessoa que está na vida de vocês, seja amigo, seja namorado, seja pretendente, enfim, é como se vocês falassem para ela que a pessoa era melhor no passado, sabe? Que tinha saudade do passado. Ou vocês até ouvirem isso, sabe? Então, assim, eu também vejo aqui vocês possivelmente pisando em ovos para não irritar alguém, tá? Então, eu vejo muito aqui uma situação de bem no miudinho mesmo, sabe? Vocês naquela de não vou pisar fora da linha não, porque se eu pisar fora da linha, alguma coisa vai acontecer. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Vocês estão muito desconfiados nesse mês, sabe? Tentando evitar ao máximo algum tipo de confronto, mas é como se vocês não pudessem fugir muito da raia, sabe? De qualquer forma, o que eu vejo acontecendo aqui é que pode ser que as coisas tenham sempre um resultado positivo, que foi como eu falei pra vocês, sempre acaba com essas cartas aqui, né? As de espadas, as de paus. São as duas cartas que falam sobre a verdade, sobre conversar, sobre tomar atitude, sobre não deixar passar. Então, se vocês quiserem ficar com uma falsa sensação de segurança e não conversarem sobre alguma situação, isso provavelmente vai criar uma bola de neve, né? Às vezes vai criar uma situação
que machuque vocês ainda mais, sabe? Tentar se manter num falso domínio, nessa coisa de tá tudo bem, tá tudo ótimo, não vai trazer sempre um conforto, uma coisa de que tá tudo bem, tá? Bom, de qualquer forma, se vocês levarem algum tipo, se vocês forem repreendidos ou alguma coisa, pode ser que alguém aqui, uma pessoa, seja solidária. Ou uma pessoa, tipo, chame vocês para sair, chame vocês para se divertir, para espairecer um pouco. Às vezes vocês vão ter conversas com pessoas que vai fazer com que vocês, desses momentos agradáveis, tipo, a pessoa chama vocês para um restaurante, para um bar, e aí vocês conversam com ela e aí, a partir disso, é quando vocês vão ter novas ideias, é quando vocês vão ter a solução de um problema, é quando vocês vão sair um pouco mais corajosos, com mais iniciativa para chamar alguém para poder conversar e para poder resolver a situação. Então, isso vai ser bem positivo para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos ver outras cartas aqui que saíram. Cavaleiro de Paus, Pajem de Ouros, o Louco, 10 de espadas, 10 de paus, por fim, Pajem de Copas. Eu vejo assim, para quem se desentender no final do mês ou tiver alguma situação, tipo, que uma pessoa for um pouco arrogante, eu vejo ela reconhecendo que ela causou algum problema, que ela foi imatura. Eu vejo isso, eu vejo uma pessoa pensando e pedindo desculpas. Não é nem só essas cartas, é mais a última linha, só que eu não tenho como colocar aqui. Então, é essa imaturidade que muitas vezes vai fazer com que uma pessoa pense melhor nos atos dela e aí ela queira tentar se redimir por alguma forma. Para alguns casos pode ser isso, tá? Às vezes pode ser vocês mesmos, porque a última carta é um pajem de copas que também simboliza peixes. Mas o que eu vejo aqui? Para alguns casos, eu vejo uma pessoa. Aliás, para boa parte dos casos, eu vejo uma pessoa que ela não se compromete sempre, tá? Eu vou ler isso aqui de algumas maneiras. Tem uma pessoa que ela não se compromete muito. Ela é como se fosse um pouco fogo de palha, sabe? E aí pode ser vocês, como pode ser uma outra pessoa. Mas essa pessoa, tipo, é como no início ela quisesse muita coisa com vocês, ela quisesse um relacionamento, ela criasse uma atmosfera de encantamento e tudo lindo, tudo ótimo. Só que pode ser que vocês ou a outra pessoa, dependendo da situação, esteja um pouco com o pé atrás. E aí, assim, as conversas que vocês podem ter pode trazer um tipo de alívio e as coisas ficarem esclarecidas. Só que essa pessoa, a princípio, ela pode ser muito volúvel. Então, uma hora ela pode estar super presente com vocês, mas depois ela pode sumir. Isso é uma das formas. A outra forma que eu vejo aqui é o seguinte: para quem está no relacionamento, talvez pode acontecer uma mudança do casal, vocês saindo para um lugar ou fazendo uma viagem, ou pode ser que uma das pessoas receba uma proposta de trabalho e tenha que ir para longe, sabe? Tenha que arriscar morar em um outro lugar, alguma coisa assim, e aí pode gerar uma tensão entre o casal, porque uma pessoa, por isso que eu falei, tem uma pessoa que ela é muito parecida com vocês, principalmente para quem está no relacionamento. Tem uma pessoa que ela tá muito insegura sobre essa mudança muito radical de vida, sabe? E aí ela pode sentir que vocês vão seguir caminhos diferentes. Só que tem uma pessoa aqui que está disposta a tentar, que pode ser tanto vocês como pode ser a outra pessoa, tá? Então, é uma das formas que eu vejo essa leitura também acontecendo. Eu vejo alguém aqui também tentando se lançar, tentando arriscar em alguma coisa nova, principalmente se for voltada a trabalho, tá? Isso pode ser lá pro final do mês. Eu sei que final do mês são as festas, né? Mas pode ser que a pessoa tenha uma ideia, tenha alguma coisa criativa, tem alguém recebendo dinheiro aqui também, sabe? Alguma coisa nesse estilo. Ou então pode ser que lá realmente pro final do mês uma pessoa comece a querer pegar um dinheiro e gastar mais. Só que tem que tomar cuidado para ver se não vai gastar muito, tá? Então, assim, para depois vai começar a ficar meio preocupado, né? Essas coisas assim. Mas aí eu vejo que alguém às vezes pode chegar junto e falar: não, tudo bem, eu te ajudo. Outra coisa, cuidado com ressaca, tá?
para alguns casos aqui pode rolar muito ressaca, dor de cabeça, coisas assim, tipo, varar à noite, coisas nesse estilo. E aí vocês vão ter que prestar atenção nisso para realmente não gerar um mal-estar físico, alguma coisa nesse estilo, tá? Então prestem atenção aí. Outra coisa, eu vejo para alguns casos alguém podendo ser repreendido por alguma força policial também, tá? Então, essa coisa às vezes de se beber não dirija, coisas nesse estilo, talvez seja sendo parado, né, pela polícia, ou então tomando uma multa, alguma coisa nesse estilo, mas eu vejo que vocês conseguem resolver, vocês conseguem pagar e seguir adiante, e aí, enfim, é isso, tá? Pra quem tá procurando relacionamento, eu vejo uma dor do solteiro, tá? Então eu vejo algumas pessoas meio que chateadíssimas porque estão solteiras, talvez solteiras por opção, porque não encontraram uma pessoa, porque foram traídos, porque passaram por traumas, por dores. Mas o mês mostra possibilidades. Só que eu vejo vocês muito desconfiados das possibilidades que aparecem para vocês, mas pode realmente aparecer uma pessoa muito encantadora. Só que em algum caso, ou a pessoa ela também é muito medrosa, tipo, medrosa no bom sentido que eu falo, eu entendo, né, para quem tiver passado por dores e tiver com traumas. Enfim, a pessoa também pode ter passado por isso, e aí ela também pode colocar algumas exigências, tá? Em relação a vocês sobre, tipo assim, a pessoa ela pode meio que receber vocês com algumas pedras nas mãos, sabe? E aí vocês ficarem meio assim, ai meu Deus, sabe? Só que por alguma razão, pode ser que vocês falem alguma coisa que vai impressionar a pessoa, vai fazer com que ela se arrisque, ou então ela toma uma atitude um pouco precipitada, ou vocês tomam uma atitude precipitada de ir até ela, e aí vocês podem meio que se arrepender no meio do caminho, mas depois é como se a coisa se desenrolasse. Então eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa mora perto de mim, eu vou aparecer lá na casa dela, vou bater lá na porta dela. Só que aí no meio do caminho você se arrepende. Porque você fala assim, pô, e se a pessoa não estiver em casa? Aí você manda uma mensagem, aí a pessoa não te responde. Aí você já no meio do caminho já fica arrependido, né? Só que aí depois a pessoa, depois de algum tempinho, ela pode responder e falar, oi, tudo bom? Então, chega aqui. Ou então, pô, não deu pra ver antes a tua mensagem. Pô, então, já que a gente não conseguiu se encontrar, vamos se encontrar no outro dia, sabe? Tem uma solução pra isso. Então, pode acontecer esse estilo de coisa também, tá? Para alguns casos também eu vejo alguém querendo se arriscar a sair de onde está. Então, como eu tinha falado, né, sobre mudanças, pode ser alguém querendo viajar aqui, às vezes viajar para fora do país. Para alguns também pode ser, se vocês tiverem namoros à distância aí, pode ser uma pessoa chegando de viagem ou pode ser uma pessoa indo até a outra, tá? Só que é aquela coisa. Eu vejo alguém querendo aqui, fazendo força para poder estar solteiro. Isso aqui para alguns casos, tá? Eu vejo uma pessoa. Por isso que eu falo, tem alguém aqui que pode estar fazendo um jogo duplo, tá? Falando que quer um relacionamento, mas quando chega mesmo a parte da responsabilidade, a pessoa não quer se comprometer. Isso para alguns casos. E aí realmente pode deixar vocês magoados, chateados com esse tipo de postura, tá? Bom, gente, para trabalho, eu não vejo muita coisa acontecendo, tá? Não sei se é porque é um mês de festas, mas eu não vejo muita coisa acontecendo, eu vejo muita coisa relativa a relacionamento aqui, tá? Mas para quem tá procurando trabalho, eu acho que pode aparecer algumas oportunidades aí, alguns convites para vocês, onde vocês podem aí decidir o que vocês querem fazer e pode ser bem positivo. Só cuidado para vocês não é cuidado. Aqui eu vejo vocês pisando muito em ovos para vocês não parecerem alguém que exige as coisas. Só que vocês também vão ter que estar à altura, digamos assim. Vocês não têm que ser submissos demais nesse caso. Então, se alguém ficar de dar uma resposta sobre um processo seletivo para vocês e essa pessoa deu um prazo, se ela não cumprir com o prazo, vocês têm o direito de pedir uma resposta para essa pessoa, tá? Então, não tenham medo disso, ok? Para quem está buscando realmente ter uma resposta sobre o processo seletivo, pode ser que vocês recebam até o final do mês, tá? Então, isso dê um pouco mais de confiança e tudo mais.
Só cuidado para vocês não contarem com o ovo na bunda da galinha, né? Porque alguns aqui eu vejo querendo, já que eu vou ter esse dinheiro mesmo, então eu vou gastar, sabe? Uma coisa assim. Então calma. Esperem as coisas acontecerem, tá? Então, gente, é isso. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de dar like, de compartilhar. Vocês sabem disso tudo. E agora a gente se vê em janeiro. Tchau!